Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, um projeto da Futurum Capital. E eu sempre convido você para seguir as nossas redes sociais, @Futurum Capital. No Instagram é o Futurum Talks, só que é multiplataforma, estamos no TikTok, em diversas plataformas. E sempre, quem me acompanha é ele, é o tio Rico, que eu tenho muito orgulho de estar presente sempre com a sua pessoa. Que emoção! Fala, tio! Fala, Zuki, mais uma semana aí conversando com um puta convidado maravilhoso. Tô animado. Muita coisa sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. Você Sim, tá bem? eu tô ótimo, tô com muita saudade da sua pessoa. Esse convidado aqui eu também já conheço de longa data, tenho profunda admiração, a audiência também ama ele. Mas eu quero fazer um convite que foi uma ideia sua, inclusive, tio, que com certeza o convidado vai gostar. A gente tem aqui uma comunidade e a gente trabalha sempre para essa comunidade que a gente faz o conteúdo para eles. E aí, nós criamos aqui, através do YouTube, uma forma de você participar. Então, o que acontece? Aí você me pergunta, no final, sempre todo mundo me pergunta, pô, Zuki, como é que faz para eu entrevistar o convidado que está aqui? Agora é possível através da parte de membros no YouTube. Então, são duas possibilidades, tio. Você gosta disso? De fazer uma Não, a puta ideia, farra? a ideia é o seguinte: todo mundo falando, pô, eu quero estar mais próximo, quero entender melhor como funciona. Eu falei, porra, só tete a tete. E para isso o Zuki tá aí. Para quem Exatamente. gosta de uma baguncinha, isso é perfeito. Exato. Regada a uísque. Aí você me pergunta, como é que eu faço para participar? Então, primeiro você vai ter perguntas da comunidade, você vai ter acesso exclusivo aos conteúdos aqui. Agora, se você curte uma puta farra, se você quer estourar um Petrus de perto com o tio Rico, aí, meu amigo, você vai ter consultoria, vai ter um afterlive, a gente vai trazer aqui empresários, empreendedores, obviamente sempre mestre do mercado financeiro que vai te dar uma mentoria. Então são duas formas através do nosso canal de membro. Dito isso e apresentado, ele que sempre formou grandes comunidades e, como eu já disse, conheço demais, dispensa apresentação, é o Flávio Augusto. Que prazer você estar aqui, cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É longe para É complementar. longe. A gente já se abraçou aqui antes. Já. Muito obrigado pela Imagina, presença. prazer demais, legal demais conhecer aqui também a estrutura da Futurum aqui, muito bacana, saber que tem um monte de projetos legais aqui com jovens empreendedores. E tá aqui com o tio Rico, tudo bem, tio Rico? Porra, a gente se conhece há bastante tempo e cada vez que eu te vejo, você tá mais jovem, caralho. Você tá Isso, correndo muito, tá menino. trabalhando. Imagina, são seus olhos. Tá fino pra cacete. Eu acho que ele tá fazendo crossfit, que ele deu uma bela de uma secada aqui, tio. Mas não pode elogiar muito. Não pode. Pois Eu é. andei metade do caminho, falta outra metade agora. Então, esse é um problema. Eu e o tio, a gente sabe disso, porque a gente que é meio sanfona, você fala pro cara que tá emagrecendo, você podemos emagrecer. Na hora Fudeu. você Na hora já quer pegar Falou uma que borda tá de catupiry. emagrecendo, já mete uma pé na jaca logo. É igual se elogiar funcionário. Você tá indo super bem, o cara não começa a produzir mais. É chicote Pois é. de noite, porra. Que nem a gente, Zuki. Mas agradeço o elogio aí. Muito bom. Olha, o Flavião aqui, ô tio, se você passear pelo currículo dele, sempre que ele dá entrevista, ele faz uma coisa que é muito bacana, cara. É explodir o seu cérebro no bom sentido de abrir a sua cabeça. Obviamente que ele é um cara empreendedor, tem uma trajetória que muita gente já conhece, a maioria das pessoas já conhece, e que eu acho legal, cara, da tua grande história é que, de certa forma, depois do teu processo, que a gente vai chegar lá, você apostou muito na internet para compartilhar conhecimento. Foi no Facebook que você começou a produzir conteúdo depois de empreender, né? Para passar para a turma, cara. Foi no Facebook, no YouTube, no Twitter, naquela época, e recentemente agora no Instagram. E essa fase começou em 2011, cara. Sou um veterano da internet, né? 2011, cara. Sou um veterano da internet. Caramba, cara, já produzindo. Eu imagino a quantidade de pessoas, cara, que você já ajudou a empreender. Deve ter um capa de Forbes aí no meio dessa história, não tem, cara? Tem, cara. Tem gente no Vale do Silício aí já com alguns bilhões de dólares já. Ó, que no legal. bolso. Que legal. Exatamente. Mas isso é a recompensa, porque ganhar dinheiro é muito bom, empreender, construir, isso tudo você vai empilhando uma série de realizações. Chega um certo ponto na sua vida, e no meu caso, como tudo começou muito cedo, eu comecei com 23 anos a empreender, então foi tudo muito rápido. Então antes dos 40 eu já estava num nível já que alguns param, né? Querem parar, mas eu vou parar para fazer o quê? Exato. Não é? E outro ponto é que você começa a ter também uma vontade de ressignificar um pouco da tua vida
para deixar alguma contribuição. Alguns escrevem livro, eu também escrevi. Sim. Mas as redes sociais me deram um público para ler o meu conteúdo, ou assistir aos meus vídeos, ou ter acesso ao meu conteúdo, que de certa maneira me recompensa. Legal. Quando todas as vezes que eu recebo uma mensagem de alguém, um feedback de alguém agradecendo, porque está empreendendo, porque basicamente meu conteúdo se divide parte em encorajar o cara a empreender, abrir os olhos das pessoas que aquele modelinho de universidade, emprego e aposentadoria do INSS não é o único caminho. Certo. Existem outros caminhos. Você pode seguir um caminho artístico, você pode ser atleta, você pode ser um sacerdote, você pode ser, eventualmente, até um empresário, Muito um bom. empreendedor, um autônomo. Ou seja, existem muitas outras alternativas fora daquele modelinho convencional, porque hoje em dia, se uma criança não senta para prestar muito atenção numa aula, ele já vai ser taxado com algum problema emocional, já vão tascar uma Ritalina em cima da criança. TDAH no moleque. É não verdade. sei. Já vai dar um TDAH na ideia do moleque, ou seja, com aquela ideia de enquadrá-lo, não é? Sim. Então aquele cara que não se enquadra, não se encaixa, ele é dado como um problemático e muito provavelmente um marginal no futuro. Verdade. Isso não é verdade. Grande parte das pessoas não se adaptaram a esse modelinho, talvez até toleraram por um tempo, mas esse não é o único caminho. O modelinho não é o único caminho. Esse sistema não é o único modelo. Então, assim, na internet eu sempre busco dar voz, dar um pouco de espaço para as pessoas que querem sair do modelo convencional. Muito Você bom. sabe, Vai lá, Flavinho, que tem um negócio que você falou, que muitas vezes as pessoas constroem e aos 40 elas querem ressignificar a vida de alguma forma. E eu dou um ponto, eu vou um pouco mais além, complementando o que você falou. Tudo que a gente constrói, a gente tem que significar de uma forma, e os problemas que a gente constrói, que a gente passa por eles, acabam sendo um novo caminho. Então, ressignificando toda a nossa batalha para construir, seja no mercado financeiro, empresas, aquilo acaba se tornando o caminho de vida. Então, é o que você falou, muitas vezes a ressignificação depende muito da cabeça do cara. Se ele quiser parar para não fazer nada, eu tenho certeza que o cara cai em depressão. Ele se perde. Então, se perde. Eu conheço uma porrada de gente que não faz nada e é maluca. Então, quando os desafios acontecem, isso também é uma forma de ressignificar, e quando você constrói cada vez mais, vira um caminho e não tem mais volta. E é um caminho maravilhoso. Porque os problemas deixam a gente mais forte. Boa. Para mim, nesse caso dos problemas aí, tio Rico, o que acontece é assim. Chega um ponto também, não é só questão financeira. Você vai crescendo, eu com 37, em 2011, eu tinha 39 anos de idade. Com 39 anos de idade, meus desafios financeiros não existiam mais. Então, eu tinha uma vida muito mais do que confortável e talvez nem precisasse trabalhar pelo resto da minha vida. Então, não é só uma questão financeira. Tem uma questão também do ego. Opa. Porque o que acontece? Você, quando começa a ter sucesso, você tem um negócio, tem uma empresa ali com 1.000, 2.000 funcionários, o que for, cara, o que tu fala vira meio que lei. Certo. Todo mundo concorda, verdade. todo mundo bate palma, todo mundo Sim. concorda com o que você está falando, te dá tapinha nas costas. Sim. Dificilmente alguém vai te contrariar, alguém vai dizer, não, isso é uma bosta o que você acabou de dizer. Exatamente. Ninguém vai dizer isso, Cara, você entendeu? perfeito. E aí, aquele exercício de entrar na internet, principalmente no Twitter, né, que a gente chama que é o inferno da internet, né? Cara, você fala uma parada lá, o cara é um idiota, cara. bom. É muito verdade, bom sim. você ser Contrariado. confrontado, Sim. contrariado. Isso Lógico. faz bem pra tua cabeça. Tá todo Faz mundo bem, é concordando, né, o que você tá Isso. falando. E aí o que acontece? Isso também te desenvolve, porque se você tem o risco de ser chamado de idiota, você vai elaborar mais o que você vai dizer. Você vai se tornar mais convincente. Uhum. Aí você entra num ambiente de que você já não estava mais nesse ambiente, onde todo Perfeito. mundo concorda contigo, você se torna acomodado, você evolui menos. Exato. Então, assim, por um lado, eu entrei para contribuir e foi esse mesmo meu interesse. Eu não tinha nem existia influenciador, nada disso naquela época. Eu entrei para contribuir. E por outro lado, eu ganhei de bônus a chance de não me tornar um cara burocrata, um rico burocrata que Perfeito. perdeu a noção da realidade. Eu tô dentro de uma arena Certo. onde eu tenho que ser convincente
e eu tenho que tolerar as diferenças. Incrível. Inclusive, tem que tolerar ser contrariado, que é uma maravilha. É, eu pagaria exatamente. para fazer isso. Maravilhoso, cara. E tem uma frase que fala isso, que tem 2 fracassos na vida. Uma não conseguir o que você quer e a outra é conseguir. Quando você consegue, você fala, tá, e aí? Que é o que você tá falando. O que precisa pra me provocar? Porque tá aquele frio na barriga, que aconteceu na tua vida diversas vezes, né? Você ter esse desafio e o motivo para que você vai buscar. Eu acho que o começo teu motivo para, você já falou diversas vezes, foi só mulher. Foi Isso. pra casar. Você era um moleque, você tinha 20 anos. Isso. Aliás, 2 coisas que esse cara consegue fazer bem, né? Ficar casado muito tempo e ganhar dinheiro. Porque o cara tá casado desde os 20 anos, tio. Mas é que o segredo Depois o segredo vamos de ganhar tocar dinheiro é a uma ideia mulher. sobre O isso. segredo é a mulher. Essa é o base. cérebro E da eu não tenho dúvida disso. A gente brinca muito, Claro, cara, claro. mas precisa mesmo, né? Claro. E, cara, eu queria que você mandasse um salve, se eu não me engano, Cavalo do Aço? Cavalo de aço. Cavalo de Aço. Um salve Sim. pra Cavalo de Aço. Então, já para acabar dar salve, vamos dar direito. Então, Boa. né? Vamos mandar para a galera da Cavalo de Aço, do Marco 7, do Rebu e da Favela do Sapo. Aí, cara. Que isso aí é o entorno do bairro que eu morava Putz, ali. que maravilhoso. Daqui a pouco a gente canta a música inteira do Claudinho Bochecha aqui. Cara, que Puta que legal. pariu. É a origem desse cara, né? Que esse cara morou, e a mulher dele desde o começo, e aí que vem sua trajetória. Cara, tudo que começou tava do lado da tua mulher, que ela realmente te impulsionou. E é um cara que pegou busão, toda aquela história que a gente sabe, esta jornada. Mas eu queria pular um pouco ela, porque a gente sabe Bora. o quanto valiosa ela é, que é a parte de ser vendedor. E na época que você era vendedor, você tinha um orelhão, se eu não me engano. É. Não tinha WhatsApp, não Não. tinha grupinho, era Celular. outra coisa, né? Era roots, não é? Não Nem tem- telefone fixo, porque custava $3.500. Exato, né? Era valioso ter as 2 linhas. É. Venda, que eu acho que aí a gente depois vai entrar Claro. na parte educacional. Venda. Eu queria que você lembrasse, pode fazer com a gente aqui, a sua venda, as suas primeiras vendas, quando você estava lá no curso de inglês, você tinha que vender, no orelhão. Como é que era que você abordava as pessoas, cara? Então, bom, primeiro, só para contextualizar as pessoas, conforme você disse, a gente trabalhava em telefone público, né? Na realidade o orelhão aí já reporta a nossa idade. Sim, né? exatamente. A turma não sabe o Não que é sabe, ficha de orelhão, não né, tem a tio? menor ideia do que é uma ficha de orelhão. Né? Então, mas Cartãozinho depois. eu vou explicar o que é, né? É um telefone público que na época tinha um negócio de fibra assim, né? Que parecia uma orelha. E aí o vulgo era orelhão. Orelhão. Pois é. E aí funcionava com ficha, sabe assim, umas fichinhas, tipo de fliperama, que também é coisa de velho, né? Também fliperama o cara Coisa não de sabe. velho também. E nem moeda o cara sabe Nem hoje moeda. também. Bom, Pois você é. colocava um negocinho que Um entrava. negócio de metal que entrava e te dava direito a 3 minutos ali, né? E quando a última chegava, fazia um barulho assim, ó, pé, E se não tivesse ficha, caía a linha na hora. caía a linha na hora. E assim, era mó mico tu falando com o cliente, pé, porque ele sabia que você tava Está no orelhão. orelhão, cara. Coisa horrorosa, né, cara? Mas aí eu tinha uma técnica. A técnica era o seguinte, eu ia pro telefone público do aeroporto Santos Dumont. Certo. Porque daí era o contrário. Eu tava lá falando com um cara e de repente, bim-dom, Ah, voo para São Paulo. Aí era outro papo. Sensacional. Voo da Varig, né? Era outro O papo. cara tá pegando um voo Putz, pra o cara Nova York. O cara tá no celular naquela Exatamente. época. Sabe enfim. Muito bom. Então, Então, esse é o- primeiro, o ambiente. Primeira estratégia ali era o ambiente, tinha menos concorrência, não é? E tinha menos calor também, porque Rio de Janeiro, Ar-condicionado. 40 graus lá fora, lá tinha um ar-condicionadozinho. Muito Beleza. De vez em quando a gente era expulso pelo segurança. Enfim. Mas ali era meu primeiro escritório, foi no aeroporto Santos Dumont. né? Incrível. Tá. Segundo ponto era o seguinte: a gente falava com os nossos clientes e o objetivo da conversa era marcar uma visita. Certo. Então você tinha que ficar ali 3, 4, 5 horas por dia fazendo a tua programação da semana, onde você fazia o agendamento das visitas que você iria fazer. E ali sim, na visita no olho no olho, Tá bom. ali a venda acontecia. Mas pra marcar já era uma coisa muito difícil. Sim, né? para marcar, o cara tinha que receber uma ligação, ter certeza que não era de um presídio. Certo. Não era do- Imagina. Enfim, né? Mas o que Qual que acontece? qual que era o diferencial do teu speech para poder convencer o cara a te receber? Então, o primeiro ponto era que a gente entrava em contato com uma pessoa através da indicação de um cliente. Ah, tá bom. Então, assim, a gente desenvolvia um trabalho de cada cliente que a gente matriculava no curso, ele indicava 20 amigos. Tá. Então, era um trabalho um pouco exponencial, de razão 20. Para cada um que você vendia, você tinha 20 indicações. Aí tinha uma técnica, tinha um Tá. copyright aí para que você implementasse essa estratégia e conseguisse sair com a venda Tá. e mais 20 indicações. Dessas 20 indicações, quando eu entrava em contato com um potencial cliente,
A primeira coisa que era dito nessa conversa é que eu estava ligando por intermédio do amigo. Já passa, né? Uma confiança. Tipo assim, vamos fazer uma simulação Vamos lá. né? Eu gostaria de falar com o Zuckerman, por favor. Pois não, quem fala? Aqui quem fala é Flávio. Eu tô te ligando a pedido do Oi, Emílio. Flávio. O Emílio lá da O Jovem Emílio? Pan. Beleza. O Emílio? Isso, o Emílio. O legal. Emílio te comentou? O Emílio não falou nada, cara. Você deve estar com a vida muito corrida, né? Eu tô, cara. Então, eu vou te explicar, não tem problema. O Tá. Emílio, ele é aluno da nossa escola. Ah, Ele estuda aqui na nossa escola, uma escola de inglês. certo. Ele deve ter te comentado que está estudando inglês, porque finalmente o Emílio vai resolver o problema do Ele inglês. falou, ele tava. É uma Isso. escola de inglês. É uma correto. escola de inglês, ele entrou, ele está gostando bastante da nossa metodologia e ele entendeu que seria muito importante para você também estudar inglês. Putz, cara, tô precisando, mas é muito caro, cara. Não sei nem se eu vou conseguir. Sim, mas em primeiro lugar eu queria saber o seguinte, inglês é importante para você? Não, muito. É muito importante? Muito. Eu não tenho Mas inglês. por que é importante para você inglês? Profissionalmente. Estão pedindo na empresa que eu tô É? trabalhando, eu gostaria até de. Entendi. Mas eu não tenho muita grana, mano. Eu entendi, mas você acredita que se falasse inglês melhoraria alguma coisa na sua carreira? Cara, sem dúvida. Se falar inglês vai me ajudar. Tipo o quê, por exemplo? Acho que vou ganhar mais se eu falar Você inglês. ganha mais dinheiro se Eu falar acho, inglês? eu É? acho, eu acho. E além de ganhar mais, o que mais você teria? Uma possibilidade de viajar e me comunicar, né? Você se comunicaria, É. isso se traduziria um valor para você. Muito, muito valor. Tá, mas se é tão importante para você, você acredita que é só pelo motivo econômico que você não estuda? É só pelo motivo econômico, cara. Mas Eu tô quebrado, irmão. Mas você já fez conta? Eu não sei nem quanto custa. Não tem problema. Não se preocupa com o custo. Tá. O Emílio te indicou, não é? Se a gente entender que você tem realmente vontade de aprender inglês, a gente vai sentar e vai procurar te ajudar. O mais importante aqui Tá. é eu entender se realmente você enxerga que inglês é importante. Porque se é importante para você, Pra mim é. me chama muito a atenção você não está estudando, não é? Certo. Porque se você vai ganhar Você mais... tá falando da onde, amiga? Do aeroporto? Que eu tô ouvindo um barulho do aeroporto. Isso, pois é, tô aqui no aeroporto, exatamente. Ah, tá. Você está falando aí aqui do Rio de Janeiro, Eu né? sou do Rio de Janeiro. Ah, bacana, eu também tô aqui no Rio de Janeiro. Boa. Mas então, eu estava te colocando aqui. Para você, inglês é importante. Pra mim é muito importante. Tá legal. Então, se você conhecer uma metodologia que você perceba que você vai se identificar com ela, que vai resolver o seu problema e resolva a tua questão econômica, você estaria disposto a entrar num curso? Olha, posso pedir pra você falar com o meu tio? Teu tio? É. O quê? O teu tio também tem vontade de aprender Meu inglês? tio tá aqui, ele também, na verdade, ele que me ajuda. Ele que paga? Ô tio, calma aí só um minutinho, por favor. Uhum. Tem um maluco aí que quer me passar um negócio de inglês aí, eu não sei se é quente. Você fala com ele, por favor? Bota ele na linha, porra. Manda ele vir em casa. Eu recebo ele. Deve ser caro pra cacete, eu não sei nem se assalta essa porra aí, que ele tá no aeroporto aí, mas pelo menos parece que o cara é empresário mesmo. Fala com ele aí. Flavinho, qual que era a taxa de a quebra? A quebra taxa era o seguinte, cada 20 indicados, 5 visitas e 2 vendas. Ó lá. Mas cara, vamos lá. Isso aí, o seu poder de persuasão, repertório, tudo tem técnica que você tá ensinando aqui pra gente. E aí, cara, dessa técnica, e a gente vê a parte educacional. É uma coisa que você carrega em todos os business que você tem, correto? Aonde você foi levando a parte educacional para os negócios? Por que você precisa educar as pessoas? Nesse primeiro momento, no momento que eu estava ainda nas vendas, eu trabalhei por uns 3 meses numa posição de vendedor. Depois eu fui promovido, não é? Fui supervisor, depois fui gerente, depois fui diretor regional, enfim, fiz uma carreira nos primeiros 4 anos. É bem novo, né? Eu comecei com 19 e até 23 anos eu trabalhei nessa empresa quando eu decidi sair para abrir meu próprio negócio, foi a WhatsApp. Foi o WhatsApp. Então, a primeira escola da WhatsApp eu abri em dia 3 de abril de 1995, no Rio de Janeiro. Certo. Tá? Então, assim, até aquele momento eu trabalhava ali naquela empresa, estava numa carreira, estava super feliz. Sim, era um bom vendedor. Me casei. Eu comprei o objetivo. Virei diretor, comecei a ganhar bem. Eu, com 22 anos, estava ganhando ali mais ou menos uns $7.000 por mês. Pô, legal. Isso em 1994. Uhum. Estava ali numa condição já bem diferente da minha família, já tinha me casado e tal. E aí sim, eu abri o nosso primeiro negócio em 1995. A abertura do primeiro negócio, ela teve, na minha opinião, um timing muito importante. Boa. Porque em 1995 foi plano real. Certo. Em 1994, 95 começou o plano real. 94 o RV e a moeda real. Tava melhorando a economia, a gente saiu daquele congelamento do Collor, né? 90 a gente saiu da hiperinflação do Sarney, não é? E entrou num momento de maior previsibilidade na economia. Boa. Tá? Concomitantemente a isso, com a política daquele governo da época, eles abriram determinados mercados, quebrando alguns monopólios. O primeiro deles foi na área de petróleo. Verdade. Eles abriram para algumas empresas de serviços na área de petróleo, vindo para o Brasil.
por outro lado, empresas de telecomunicações foram privatizadas. Então, ou seja, aquele telefone que custava $3.500, depois começou a Abriu o mercado. abrir o mercado. Com isso, empresas internacionais vieram para o Brasil. Sim. Assim, eu poderia te dizer, mais de 200 empresas internacionais desembarcaram no Brasil naquele ano. E aí, cara, 1995 foi um ano de uma mudança de status da importância da língua inglesa. Ó, entre 91 e 94, eu vendi em inglês falando pro cliente assim, ó, no futuro o inglês vai ser importante. Como seria uma internet. Como se fosse a inteligência artificial. Ó, no futuro, a inteligência artificial vai ser importante, então você precisa se preparar agora. Então, era no futuro. A partir de 1995, a gente parou de dizer no futuro. Porque a importância de se aprender inglês era imediata. Abriu o mercado. Porque mais de 200 empresas multinacionais, a quantidade de M&As foi gigante naquela época. Nós entramos na era da internet, em seguida, e o inglês, cara, se tornou exigência. Hoje, por exemplo, quem fala inglês tem acesso a ganhar 62% mais do que quem não fala. Perfeito. Isso é números, Pô, são pesquisas. A consultoria Cato, que é a consultoria de consultoria, divulgou esse dado recentemente. E quem fala inglês... O percentual de brasileiros que falam e que não falam 5% segundo pesquisas recentes também, apenas 5% da população brasileira fala inglês. Ou seja, tem muito espaço para navegar ainda. Muito espaço. Em 1991, quando eu comecei a trabalhar, eram 2%. Olha, 32 anos depois, são 5%. E aí estão dois fatores, né? Primeiro, o Brasil tem um bônus demográfico gigante, nasce mais gente que morre, Sim. nasce mais gente do que a gente matricula. É verdade. Ou seja, esse é o primeiro fator. E o segundo fator, a escola é um fracasso. O modelo de ensino educacional a metodologia é um fracasso. Exatamente. Todo mundo vai para a escola, senta lá o bumbum na cadeira e fica estudando verbo to be por 12 anos e não sai do verbo to be. Ninguém aprende inglês na escola. Então, o fracasso do modelo educacional somado com a demografia crescente do Brasil faz com que a gente nade num oceano que em 32 anos saiu de 2% da população para 5% da população. E olha o que tem para crescer ainda. Tem muito para crescer. E hoje a gente tem alunos em mais de 100 países, né? Como a gente tem nossa operação online, nós temos alunos aí espalhados por todos os continentes. Vamos para os números, tio, porque a gente adora aqui aprofundar, e o Flávio, graças a Deus, a gente tem uma certa intimidade com ele, que ele não tem, ele fala, né? Vamos pensar agora no teu primeiro business, quanto que ele começou a faturar, você começou a abrir, a franquear, né? Perfeito. E aí chegou o quê? Primeiro mês, quanto você fez? 500 pau? Vamos falar de dinheiro. Bom, eu não vou lembrar todos os números, mas eu vou te dar uma ideia muito Legal. próxima, tá? Estamos falando de 28 anos. Certo. Atrás, Não, 28 tudo bem, anos. mas mais ou menos. Então, em 1995, eu abri a primeira escola usando o meu funding. Tá. Foi de $20 mil na época, $20 mil, que na época o dólar era 1 para 1. Tá bom. Eu vou falar dólar, porque aí a gente consegue trazer de 1995 para 2013. Legal. Porque dólar é dólar. Dólar e beleza. Teve inflação do dólar também, talvez, Depois, mas a gente não tá na Argentina ainda. Isso, mas vamos ignorar a inflação do dólar. Então, Vai lá. foram $20 mil do cheque especial, Tá. tá? Pagando um juros bem amigável, Certo. de 12% ao mês. Compound, ou seja, um juro composto do ano deve passar de mais de 200% ao ano. Então, foi 10 mil do meu cheque especial e 10 mil do cheque especial da Luciana. Cara, que legal, cara. Então... Você tomou no banco 10 mil. 10 milão. Ninguém te emprestou, você falou, vamos nessa. Não, como é que eu ia conseguir empréstimo? Você vende qualquer coisa, irmão, você ligar pra alguém. Não, mas quem é ser meu fiador? Não tinha pai pra ser fiador, família pra ser fiador. Foi na raça. Não tinha. Na raça, hein, tio? O meu... sempre na raça. O apartamento do meu pai, que ele morava, que ele pagou com sacrifício por uns 30 anos, devia cobrir 3 meses de aluguel condomínio IPTU. Tá. Não dava, não tinha crédito para isso. Isso a gente tá, vamos voltar aqui, a gente tá em 2000 e... 1995. 1995, desculpa, vamos lá. 1995, século XX. Caraca, 1995, beleza. 1995. Bom, começou a primeira escola aí. Nesse primeiro ano, a gente deve ter tido aí uns $2 milhões de lucro nessa nossa primeira escola. Puta merda. Foi rápido, foi meteórico. A gente formatou um produto que era exclusivamente para o público adulto. Tá. Um produto focado em público adulto. Um produto que não tinha na época, isso é meio óbvio hoje, mas na época inglês era cursinho de inglês. Verdade. De 7 anos de duração, 8 anos, 10 anos de duração.
Então o cara pensava em cursinho de inglês, pensava em criança. É verdade. Então a gente fez uma operação para o público adulto, para o cara que estava no mercado de trabalho, que não tinha, que o chefe dele passou a ser gringo Tá. e ele não tinha 7 anos. 7 anos estava morto. Você tá falando do produto, mas quem que olhou isso daí? Você, a sacada é sua de É falar? minha, Sua. isso, Você falou, cara, minha. você parou e falou, meu, tá abrindo o mercado, foi tudo isso que você tá falando. Sim, Tá. o posicionamento, Tá. né, toda essa... Eu tinha 4 anos, era diretor regional, eu vendia muito. Você já conhecia Eu já também. conhecia o mercado, já era bem sucedido trabalhando naquela empresa, tá? E aí eu, obviamente, essa percepção de mercado, essa visão de mercado, esse posicionamento do produto é o meu trabalho, modelo de negócio. Boa. Minha área não é pedagógica. Sim. Inclusive, na época, eu não sabia nem falar inglês. Olha na que época. doideira, cara. Imagina, o cara Não, mas o cara da periferia vai falar inglês, entendeu? É complicado. Lógico. Então, o que ocorre? Naquele momento, eu montei um time pedagógico, eu tinha networking, eu trabalhava no setor, peguei um bom coordenador pedagógico, que seguiu o meu briefing de produto, porque eu crio o produto, levando em conta que o cara técnico vai me dar a solução Boa. técnica, ou vai dizer não dá. Aham. Não é? O produto era um produto honesto. Sensacional. Então, assim, eu conseguia ter um suporte técnico, de um técnico, como se eu fosse, sei lá, se eu fosse abrir um hospital hoje, eu posso ser um dono de um hospital e não sou médico. Perfeito. Você Não é? entende como é que funciona a Vou parte ter um administrativa, quando tem que colocar. Eu tenho um diretor médico que vai cuidar da Isso. parte técnica. Exato. Não é? Eu fui aprender inglês 10 anos depois. Né? 10 anos depois eu comecei a aprender Que inglês. não é demérito nenhum, cara, né? Nada, lógico. imagina. Não é mas acho curioso, acho legal dizer Legal. isso aqui, porque o empreendedorismo ele não limita ninguém. Exato. Entendeu? É a coragem, é a força de Cara, vontade, é o motivo que você tinha. E eu tinha um preparo também. Sim. Não é? Tinha um preparo para falar daquele setor. Eu realmente entendia daquele setor. Muita gente acha muita doideira, pô, o cara abriu cheque especial, $20 mil e tal. Eu até não recomendo isso, tecnicamente, para ninguém. Uhum. Mas, no meu caso, era muito menos doideira do que parecia. Eu sei, mas... Eu tinha um mas- domínio do negócio. Ô tio, vamos lá. Ele tomou uma dívida do banco de $20 mil e, no primeiro ano, ele fez $2 milhões. É mais ou menos isso que eu Isso. entendi, tá? É isso mesmo. E aí você estava atuando no Rio de Janeiro especificamente Eu ou já abri- Brasil inteiro? Não, eu abri a primeira escola na Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco. Peguei um andar de 437 metros quadrados, um andar razoavelmente grande, numa boa localização, no Rio de Janeiro. E 8 meses depois eu inaugurei a segunda escola. Ou seja, 8 meses depois, considera que eu peguei uma dívida de $20 mil. 8 Certo. meses depois eu abri uma segunda filial que não foi em Botafogo ali do lado, não, foi em São Paulo. Caramba. A gente abriu São Paulo, um andar na Avenida Paulista. Pegamos ali um andar no 967, em frente à Gazeta. Putz, Em sei frente à bem. Gazeta. Aquele prédio que vai... Fiesp lá. Isso, aquele prédio que vai afinando, do lado da Fiesp. Aham. Aquele prédio que vai afinando ali, a gente pegou o quarto Sei. andar, 337 metros quadrados. E, cara, eu lembro, era $26 mil aluguel, condomínio IPTU. Pra merda. 26 mil. Eu tinha 23 anos, cara. Mas você com 23 Eu anos, tinha 23 cara. anos. A Luciana tinha 20. Cara, olha isso, A cara. Luciana tinha 20. E a gente agora pensa o seguinte, o louco que me alugou aquele negócio, porque, cara, eu já tava rodando pra procurar imóvel em São Paulo, um carioca de 23 anos procurando imóvel em São Paulo pra alugar, Cara, é sem emocionante. fiador, já tinha tomado um monte de não, era um dia, tava até meio desanimado esse dia, tava meio largadão, e aí a gente passou na frente daquele, pô, que prédio bonito, vamos entrar, vamos ver. Aí eu perguntamos pro porteiro ali, pô, Dá pra alugar. tem algum imóvel? Tem alguma sala vazia? Tem um quarto andar. Eu falei, poxa, aí você sabe de quem é o dono? Olha, o prédio é de um dono só, e o administrador fica aqui. Ele tá aí, você quer falar com ele? Olha isso. Quero. Tá. E aí fui falar com o Elvio. Elvio, grande Cara, o homem. grande Elvio. Elvio, Onde um será abraço. que está o seu Elvio agora? Seu Elvio, aonde cara. quer que você esteja, um Foi abraço visionário. enorme. O Elvio me recebeu lá no último andar, na cobertura, uma sala bacana. E os donos eram uruguaios, se eu não me engano. Ele representava os proprietários e fazia o aluguel. E ele sentou, qual é o teu negócio? Eu comecei a vender a ideia pra ele, vender um negócio Isso, que é assim. você voa, Isso. né? E como é que você tá no Rio? Pô, no Rio, pô, Explodir. tá estourando, tamo lá. Meu irmão, na boa, sem exagero, nós saímos de lá com a chave do imóvel. Olha isso, cara. Chave do imóvel, Cara, fazendo história, medida, entendeu? Cara, e essa escola, eu não me lembro o número, mas ela deve ter dado 2 vezes ou 2,5 vezes mais de lucro que a primeira
Não, mas só uma pausa, calma aí, irmão. O cara tem um produto que não é pra criança, é pra adulto e pra se colocar no mercado de trabalho. No creme de la creme da Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Que não existia Faria Lima, né? Vale lembrar, tio, não tinha Faria Lima. Essa época você conhece muito bem. Então, assim, e aí o seu Elvio comprou uma história dele. Tio, você agora, eu queria que você pontuasse um pouquinho, né? Que você é um cara que defende demais o chão de fábrica, né? Empreender no Brasil, quanto é difícil. O que você consegue olhar dessa história junto com a sua e mostrar a confiança, a aventura que ele teve? O que você enxerga, tio? Uma coisa que o Flavinho estava falando no começo é o seguinte, que quando você vai crescendo, parece que tudo que você fala vira lei. E isso acaba gerando um exército de bajuladores. Certo. E você, quando você não tem ninguém contra você, parece que você está cheio de amigos, mas é exatamente o contrário. Você está completamente solitário, porque ninguém te conta a verdade. E quando ninguém te conta a verdade, os problemas reais não chegam até você. Ou se chegam meia boca, não é exatamente assim. As pessoas acabam tendo medo de você. Então, eu sempre falo, faz anos que eu falo isso, o chão de fábrica é o lugar mais importante de você ir. O atendente está feliz, o aluno está entrando, está saindo, controle daquilo. Você tem que estar cheirando a rua, senão você está fudido. Lindo. Então, isso que ele falou, é a maior verdade. E se você não tiver a humildade suficiente de ver o dia a dia, eu tenho, Flavinho, alguns amigos lojistas que têm aí 500 lojas. Eu falo para eles, sábado e domingo, pega o teu carro e vai pingando de loja em loja para ver se está tudo bem. Mas tô aqui viajando, tô em Angra. Meu amigo, ótimo, mas as notícias não chegam em Angra. Então isso é maravilhoso o que você falou. Muito bom. Mais no topo, mais isolado você fica. Que a gente vai chegar, que também é um momento que eu faço um paralelo muito com um atleta de alta performance. Eu tive a oportunidade de cobrir algumas lutas do Anderson Silva. E eu sempre vi exatamente isso. Ele cercado de pessoas que ele confia e muitos bajuladores que ele mesmo fala sobre isso. E o peso que você tem nas costas de ter o cinturão e ser o campeão, de todas as vezes que eu acompanhei as lutas, toda vez que ele venceu, quando tinha um after party, né, que a gente ia comemorar lá, que eu não posso falar agora, mas era muito bom, enfim, ele sempre estava chateado. Eu olhava e falava, esse cara acabou de arregaçar um cara no mundo inteiro, ele tá triste, cara. Por que será que ele tá triste? Eu nunca entendi isso. Quando ele perdeu a primeira vez, eu vi ele sorrindo. Falei, cara, olha só, não faz sentido, né? Tio, ele tava sorrindo, eu falei assim, e tava da vez mais leve de todos. Depois de um tempo, né, fui perguntar, Anderson, por que você tava feliz? Cara, você sabe qual que é o peso que eu tirei das costas de ser o número 1 o tempo inteiro? Que cara, cada hora o desafio é maior. E a gente, você sabe que você tem sua trajetória, o no topo também exige muita coisa, e você perde muita coisa. Imagina o quanta coisa você abriu mão. Mas sua faculdade, que é muito bonita, cara, foi o busão que você pegou, que tava lotado 2 horas lá, você suando pra cacete, por você ter participado desse processo, a hora que você chegou, que ainda é o comecinho, cara, lá em São Paulo, e foi enfrentar um moleque, velho, o cara com 23 anos, pegar e alugar um negócio, cara, assim, quem tá assistindo, eu tenho certeza que se emociona e é muito legal saber da tua trajetória. Mas a gente vai ter que pular um pouquinho aqui, porque tem tanta história. Aí, cara, o negócio deu certo, performou, a gente falou que nesse ano deu 2 milhões, aí você começou... Na segunda deu, acho que talvez uns 4,5. E aqui em São Paulo? São Paulo estourou, exatamente. Você estava já faturando 4 milhas. Aí você começou a franquear, abrir pelo Brasil inteiro. Isso, eu abri a primeira franquia no ano 2000, então eu levei 5 anos para começar a franquear. E primeiro eu abri 28 escolas até começar a franquear. Então primeiro eu validei o processo, eu abri 28 escolas nas principais capitais do Brasil, ou seja, nos primeiros 3 anos, Rio foi a primeira, São Paulo foi a segunda, eu abri 24 escolas em 3 anos. Nos primeiros 3 anos isso foi uma loucura, né? Deu uma média deu uma média de uma nova escola inaugurada a cada 45 dias. Então, cara, a cada 45 dias, em algum lugar do Brasil, nas principais capitais, a gente começou, a gente abriu. Mas desculpa perguntar do negócio, quanto tempo demora para dar o break-even? Assim, você mete lá um aluguel, beleza. Você faz o break-even com 100 alunos. Com 100 alunos? Com 100 alunos break-even. A gente tinha uma capacidade comercial muito forte. A primeira escola, eu inaugurei no dia 0.
Certo. A inauguração eu inaugurei com 80 alunos. Olha. Então, nos primeiros 30 dias eu já tinha 200 alunos. Então, no segundo mês de operação, eu já estava dando lucro. Puta, esse orelhão te serviu pra coisa pra Serviu cacete, muito, cara. Serviu Mas muito. aí, ô tio, eu imagino, até pra você entrar aqui, que você tem esse sistema de venda que Sim. virou meio que uma faculdade, né? Uhum. Meio dos bastidores. Existe aí o treinamento desses vendedores que Sim. estão por trás. Foi assim, também ajudou isso daí? Não, isso foi determinante. Foi determinante? Primeiro, assim, as pessoas acham que venda é uma atividade que é dom. Certo. O cara nasceu para vender. O cara tem o dom. Não é dom. Tá? Venda é técnica. Existem técnicas de vendas. Eu ficaria 2 horas explicando aqueles 30 segundos de conversa que eu tive com você, simulando aqui. Lógico. Então, vendas, o cara precisa ter técnica. Só que não basta técnica. O que impulsiona um vendedor é a ambição. Se o cara não tiver ambição, ele não vai topar a parada dura, porque ele recebe muito não, muito mais não do que sim. Então ele tem que ter ambição que move ele. Agora não basta só ambição. Um carro precisa de acelerador, mas um carro precisa de freio. E aí esse freio é a gestão das emoções. Você precisa... Cara, porque o cara tomar não, ser maltratado, o cara tem que ter uma gestão de emoção, gestão da ansiedade. Não é? Por exemplo, eu andava de ônibus lotado, dava 2 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas para voltar. Quase 5 horas por dia dentro do ônibus lotado. Certo. Irmão, como é que você vai se motivar? Perfeito. Mas aí é que tá. As pessoas acham que motivação é alegria, é entusiasmo, é empolgação. Não, cara. Motivação é quando você tem motivo para a ação. Boa. Então, o que acontece? Dentro do ônibus, tu tinha que ter um exercício mental, porque não é dentro do ônibus, é em pé, imprensado, com um monte de gente, 40 graus, suando. Que é a realidade da mais da cara, metade da população, de todo mundo que ri. É você encostado do lado de um cara que você não conhece, que tá todo suado, Lógico. encostando em você. Lógico. Entendeu? Então o que acontece? Eu estava ali dentro, mas minha mente já estava fora dali, cara. Caramba. Então eu sabia que era um exercício de você dizer, cara, isso aqui é provisório. É sofrimento, mas é provisório. Eu vou sair daqui. Então esse exercício mental Muito bom. permite com que você aguente a trajetória, entendeu? E aí você tendo ambição e tendo resistência e a técnica junto, aí tu vai pra cima. Vou fazer Agora, uma os pergunta. americanos são excelentes em técnicas de venda. Isso tem filmes pra cacete. Flavinho, eu não sei se você deve ter acompanhado isso, óbvio, mas ao longo das décadas, os americanos eles se especializaram numa forma de vendas fodida. Sim. Você deve conhecer isso muito bem também, né? Salesforce, tem muita coisa, né? Sim, tem sim, técnica. Sim, venda é técnica, não é? Venda é técnica e tem N tipos de técnicas. A gente tem a nossa técnica que a gente desenvolveu e que, cara, até hoje a gente vende com os mesmos princípios básicos do que vendia 30 anos atrás. Os princípios são atemporais? Os princípios são atemporais. A linguagem muda, a estratégia pode mudar e a forma pode mudar. Ou seja, a forma pode ganhar tecnologia, pode ganhar WhatsApp, pode ganhar N ferramentas, mas os princípios são atemporais. O cara que é músico, o artista que canta, ele vai continuar cantando independente da plataforma. Antes era no vinil, aí foi para MP3. Ele vai ter um outro modelo de negócio. Vai ter um outro modelo de negócio, Isso. mas o que ele faz... O que ele faz continua sendo tocar o coração das pessoas. Boa. Se ele parar de tocar, já era. Muito bom. E qual foi o momento que você começou a parar de ter uma atividade mais do dia a dia para poder treinar pessoas que fariam aquilo por você? Cara, já que no momento isso aconteceu? Querido, já no primeiro ano. Porque, olha que interessante, não é comum isso. Geralmente o cara tem que estar com a barriga no balcão. Exato. Direto, pelo menos nos seus primeiros 3 anos de negócio. A diferença é que eu tive 4 anos de campo de batalha antes de inaugurar o meu negócio, que foi no mesmo segmento em que eu trabalhei. Certo. Então, saí de lá bem, pela porta da frente, com o proprietário da empresa, do primeiro emprego, saí para abrir a minha escola, ele sabia disso. Inclusive, ele falou, cara, você vai dar certo. Olá. Falou para mim. E fui. 1995. Então, quando foi já em 96, quando eu já estava nessa sequência de abertura de escolas, eu já estava mais executivo do que operacional. Eu era ali, eu vou dizer para você que uns 80% executivo, uns 10% operacional e uns 10% estratégico, pensando para qual direção a gente estava indo.
e botava menos a mão na massa porque eu já tinha atravessado, eu já tinha passado por todos os degraus, Uhum. eu já tinha consistência para estar num ambiente executivo, mesmo no início do negócio. E a gente formou muitos gerentes, então a gente sempre enxergou a área de vendas como uma escola de vendas. É educacional. Como, né? é educacional, como É uma universidade. Uma universidade, como formação de novos gerentes, novos executivos, e era assim que a gente crescia. A gente não abria a escola e depois ia contratar. Não, primeiro eu formava meu time gerencial. Quando eu tinha um time gerencial, 2 times, 3, 4, 5 times gerenciais disponíveis, eles competiam entre eles para ver quem tinha os melhores resultados para assumirem a próxima filial que a gente abria. Então, por exemplo, eu tinha uma escola. O time que abriu a segunda saiu dessa escola. Certo. Agora, quando eu tinha 10 escolas, eu tinha 10 escolas formando pessoas na área Incrível. de administrativa. O negócio começa a rodar, né? Aí eu tinha um arsenal de gente disponível para abrir mais uma, mais 2, mais 3. A gente começou a expandir assim. Só que chegou um ponto, quando eu abri a 24ª, aí eu dei uma parada. Tá. Você imagina, a gente crescer uma escola a cada 45 dias. Deu uma parada para dar uma reestruturada, porque agora Tava cara, grande, né? o Inchado. negócio ficou grande. Eu precisava gerir isso com Lógico. outro tipo de processo. A gente foi trabalhar, eu fui aprendendo isso, né? Porque, cara, Sim, e tudo sempre novo. foi No dia a dia, aprendendo, você né? aprende isso no dia a dia. Eu ia conversando com a pessoa, capturando uma coisa daqui, pesquisando aquele. Não tinha internet. Cara, Não tinha chat Puta, GPT. não tinha. Nada não tinha, disso, cara. Não tinha. E aí, cara, eu fiquei o ano de 99 meio me estruturando, por isso eu só abri 4 escolas no ano. Ou seja, eu abri uma a cada 3 meses. Eu saí de uma a cada 45 dias para abrir uma a cada 3 meses para me estruturar. E no ano 2000 eu abri a primeira franquia. Caramba, cara. Abri a primeira franquia, foi em Volta Redonda, a primeira franquia, interior do Rio de Janeiro. Foi um sucesso a primeira franquia, teve aluno pra caramba. E quando foi um sucesso, eu falei, pronto, cara, aí que a gente vai. Bom, daí a gente escalou do ano 2000 até 2012. Em 12 anos a gente saiu de 28 escolas para 396 escolas no Brasil. Caraca. E aí, meu amigo? Então a gente está em 800 escolas e a gente está fazendo mais ou menos os cálculos básicos aí que cada Não dá. Não dava cada uma 2 milhões, não. Não, lógico, Não. obviamente não, Porque, né? porque primeiro era franquia. Sim, né? sim. Aí também Aí é outra matemática. demora, matemática, mas aí chegou, ó, abriu, bateu na tua porta, acho que Sim, lá sim. para 2013, Nós vendemos por 500 milhões de dólares. 500 milhas de dólares. Exatamente. Certo. Você vendeu e recomprou. E você já fez isso algumas vezes, depois a gente vai chegar lá. Tá. Vamos lá. Uhum. Por que você vendeu? Bom, eu não abri para vender, não abri pensando que eu pudesse construir, não sabia nem o que era a equity nesse momento, Certo. mas em 2008, note bem, 2008 eram 13 anos depois da minha inauguração, bateu o meu concorrente na minha porta, Opa. Carlos Wizard. Martins, que era dono da Wizard, bateu na minha porta, sentou comigo, marcou comigo, bateu um papo, recebi ele super bem, e ele... Flávio, eu vou ser direto ao assunto. Olha, a gente quer comprar a WhatsApp. Na lata. 2008. Tá. E a gente quer pagar à vista. Porra. E eu, pô, que bacana e tal. Olha, eu vou escrever um número aqui. Aí escreveu 200 milhões de reais no papel assim. Ele Aí escreveu? Ele escreveu Tá. e me mostrou assim. 200 mil. Isso era 100 milhões de dólares. Certo. Dólar 2 para 1, mais ou menos. Uhum. Né? Até um pouco menos, talvez um pouquinho mais de 100 milhões de dólares, que eram 80, uma coisa assim, se não me falha a memória. Aí eu olhei daquilo e falei para ele assim, cara, vou pensar na tua proposta, vou te dar uma resposta em 30 dias. Tá bom. Não passeamos no prédio, viu a estrutura, conversamos, foi muito agradável, foi embora. E ele falou, meu filho vai falar contigo, o Charles vai falar com você. Charles Wizard. Charles Martins. E aí, beleza, tá bom. E aí, quando ele foi embora, eu fiquei pensando, cara, primeira pergunta que veio na minha cabeça. Sim. Como ele tem 200 milhões? Boa. Pô. Da 2, da onde ele tirou esse dinheiro? Terceiro, por que ele tá querendo fazer isso? Por que é bom pra ele isso? E se é bom, o que ele tá fazendo? Ele tá jogando um jogo diferente do meu. Exato. Cara, me deu uma bugada na cabeça, cara, eu preciso pesquisar, estudar, e procurei alguns amigos, algumas pessoas, falei da proposta, aquilo ali correspondia a mais ou menos 8 vezes o nosso EBITDA no ano, Tá. tá? Isso em 2008.
Ou seja, se você dividir 100 e poucos milhões de dólares por 8, a gente devia ter 20 e poucos milhões ali, alguma coisa nessa faz ordem. Sentido. Tá fazendo sentido, né, tio? Você já tem de cabeça as contas, né? Sim, 8 vezes. Geralmente, nego faz. Depende do setor, né? Mas Depende. geralmente. Do tamanho também, né? Com 10, do tamanho, enfim. E aí eu fui ali, cara, mas eu não entendia que jogo era aquele. Eu não entendia nada sobre aquele jogo, nada. Eu vi o seguinte, ele tá jogando um jogo que eu não sei. Boa. E eu falei, cara, 2 hipóteses. Ou esse cara deslanchou, certo, e eu não alcanço nunca mais, porque nossa meta era ser a maior do Brasil. Perfeito. Ou eu preciso aprender, entender o que esse cara tá fazendo. Aí foi 30 dias estudando equity, o que é uma M&A, o que é sinergia, o que é ganho de sinergia, o que é arbitragem de múltiplo, como é que isso como é que isso se comporta. Você foi estudar. Eu fui entender, eu fui aprender, né? Muito bom, o que é aquilo ali. Muito bom. E quando eu aprendi o que foi aquilo ali, eu cheguei à seguinte conclusão: cara, eu tenho muito para crescer ainda. Por isso. Tenho muito para crescer. E fui lá, agradeci, marquei com o Charles no almoço e agradeci ele, cara, a gente não vai fazer nenhum negócio agora. Eu não tenho interesse na venda. Agradeci, ficou o papo assim e voltei. Só que é o seguinte, meu irmão, quando você diz não para 100 e poucos milhões de dólares, você fica mais convicto da vida, né? Você fica mais corajoso, né? Fica macho, né? Fica ou macho, arrependido. Você vai ter que esmirilhar alguém para poder ter o queixo duro para fazer isso. Eu tinha 36 anos de idade nesse momento. Mas com 23 você alugou um negócio de 26 então me surpreende. E aí reuni minha equipe, falei, vou capitalizar isso. Ó, recebi uma proposta, a proposta é essa, papapá. Eu disse não. Não, porque nós vamos arrebentar. E aí a gente foi para cima. Porra. E aí eu entendi o seguinte, o que era, a partir daquele momento, o que era gestão orientada para valor. Eu tinha gestão orientada para dividendo. Boa. Você entendeu? Eu entendia que um dia eu trabalhava para ganhar um salário, depois eu ganhava variável. Quando eu abri um negócio, eu trabalho para ganhar lucro, tudo bem. Mas quando eu entendi que existia um troço chamado equity, eu falei, peraí, deixa então eu orientar minha visão inteira para isso. Certo. Então eu comecei a olhar despesa de outra maneira. Eu comecei a entender quais eram os lugares onde eu gerava valor efetivamente e quais eram as alavancas de crescimento que fariam crescer naqueles próximos anos. Então, eu reorientei o meu trabalho. Reorientei todo o meu foco com base em equity. Ô tio, você pode destrinchar o equity pra gente? Por que ele conseguiu enxergar isso, né? Porque normalmente você tem empresa lá, o que ele falou. Quanto fatura, beleza, custa isso, eu ganho isso, beleza. Quando ele der essa virada de chave, o que você acha que ele enxergou aqui pra nossa audiência? Bom, primeiro, quando você é dono do negócio, meu amigo, tudo muda. Quando você é só financista, você olha dividendos, é que nem você comprar uma ação de uma empresa geradora de dividendos. Ela não vai crescer tanto, você não está no dia a dia. Quando você é dono do business e você está criando, franquia, com uma possibilidade de você é dono do business. Zuki, empresário no Brasil, se o cara não pensar em crescimento, ele está ferrado. Então, você com 36 anos de idade, olha, depois você destrincha um pouco melhor a análise que você fez, mas você fez um passo a passo que poucas pessoas fazem. Muita gente, chegando aos 40, quer parar. E, ir para cima do jeito que você foi é um exemplo. Você tá de parabéns. Obrigado. Não, é porrada, cara, é impressionante. Bom, e aí a gente saiu, a gente evoluiu de 2008 até 2012, ou seja, eu trabalhei mais 4 anos. Certo. Vamos crescer. 4 anos a gente continuou crescendo. Foi quando a gente fez a venda lá para o Grupo Abril, no final de 2012 para 2013, em fevereiro, no dia do meu aniversário, a gente assinou a venda por 500 milhões de dólares. Foi 500 milhões de dólares. Isso. Caramba. A venda foi por 960 milhões de reais na época. 960... Você fez o que com o dinheiro, Flavinho? Cara, na época, a gente teve uma boa... É uma boa pergunta. Uma boa visão na época, né? A gente foi... Vamos analisar aqui, né? Era 2013, né? 2013 foi quando começou a se desestruturar o equilíbrio fiscal no Brasil. Depois de muito tempo, né? Com o equilíbrio fiscal, pós o tripé macroeconômico lá do Plano Real. Foi ali naquela transição para a eleição do governo Dilma. Perfeito. E foi nessa época a gente teve uma migração, saiu de real para dólar, né? Então a gente migrou de real para dólar a 2,24.
Você ganhou dinheiro, você lavou a égua esse ano, então. O câmbio Você já ali. se dolarizou na A hora. gente se dolarizou, exatamente. Puta, que É. que delícia. Foi uma Você Mas olha, acertou duas cara, vezes na Mega Sena. Mas esse filho da mãe, com todo respeito ao filho da mãe, tem a sensibilidade também do mercado que tá acontecendo, da temperatura. Porque o tempo inteiro você meio que não antecipa, mas você fala, cara, pra onde tá indo isso Então, daí? mas eu tive dois motivos, tá? O primeiro motivo foi assim, claro, quando você começa a ter um desequilíbrio fiscal, Uhum. obviamente o potencial do default a longo prazo, ou seja, Sim. do calote Opa. da dívida pública Isso no tá futuro, acontecendo. ele pode acontecer. Uhum. E aí o que acontece? O risco Brasil aumenta. O risco Brasil aumentando, o investidor, opa, peraí. Aí teve o quê? O primeiro downgrade, né, o investment grade que o Brasil tinha. A classificação de risco do Brasil foi reduzida. Então, o investidor começa a sacar, deixar de investir. Lógico. Né? Alguns porque Está inseguro. estão você não inseguros sabe- pelo risco e outros por estatuto. Ele não pode, para ele investir tem que ser AAA, tem que ser, sei lá, Exatamente. E aí o Brasil deixa de ter a mínima classificação de risco, ele é obrigado a sair. E aí com isso a saída de dólar aumenta e com isso a nossa moeda desvaloriza. Tá o dólar Eu se costumo aprecia. falar o seguinte, que comprar dólar não tem nada a ver com o momento, é estilo de vida. Você vai sempre. Você tem que ter a disciplina, né? De ir Eu comprando. faço isso minha vida inteira, é estilo de vida. E o segundo motivo que eu tinha é que em 2013, você vê, eu vendi a empresa em fevereiro de 13. Em dezembro de 13, eu decidi comprar um clube na MLS, Que é o Orlando City. o Orlando City. Então eu decidi a compra na MLS. Ou seja, eu parti para um compromisso em dólar. Na época, eu investi nessa entrada minha na MLS, eu assumi um compromisso ali imediato, de curto prazo, de menos de um ano, de 120 milhões de dólares. Né? Putz, cara, mas tava pra queimar, né? Você tava com caixa, mas de novo é visão. Olha que loucura. Foi Bom, em você dois... dolarizou o dinheiro e comprou treasury americana, basicamente. Ou você investiu Eu sou um cara de além do clube. eu sou um cara de bonds, eu sou um cara de renda fixa, eu sou muito conservador com a minha liquidez. Eu sou altamente ousado, bem arrojado No empreender. no meu empreendimento. Mas Então, o teu dinheiro você deixa seguro. eu trabalho com muito mais segurança. Então eu acho que uma coisa me coloca de forma, na média, né? Uhum. De forma moderada, porque de alguma maneira eu sou mais conservador nos investimentos e sou bastante ousado, bastante arrojado Bom, em negócio. mas você tem uma sensibilidade, aposta nas suas ideias, que elas dão certo, graças a Deus. Cara, olha essa cara, que loucura. 2013, você comprou um time de futebol Isso. nos Estados Unidos. Que não Falei sobre isso a primeira vez que nós começamos no Pânico. Não foi? Cara, em 2013, esse cara comprou um time que não era porcaria nenhuma, com todo respeito, Não era né? nada. Não era nada. Você, acho que transitando nos Estados Unidos, conseguiu entender a cultura das pessoas, né, de futebol, crescendo pra caramba. E aí, beleza. E aí você traz o Kaká, faz essa movimentação enorme, compra o estádio, o time Construímos o estádio. construíram um estádio, fica aquela coisa imensa. E trazendo para os dias de hoje, depois você vendeu. Uhum. A gente tá vendo agora o Beckham trazer o Messi e esse movimento É o agora, mesmo movimento. o mesmo movimento que você... Exatamente. Você teve alguma relação com isso? O que você conseguiu observar do que aconteceu e o que Bom, tá eu rolando? fui o 18º clube da MLS. Então é muito importante as pessoas entenderem Explicar a a liga, estrutura da liga, né? Porque não tem nada a ver com o modelo brasileiro. O modelo brasileiro, como é que é? Você tem a CBF, as federações que são regionais, são tudo entidades políticas, pessoas que são eleitas, enfim, Perfeito. não é negócio, é política. Tá, E você tem um clube que são sem fins lucrativos, certo. que também acaba se tornando uma entidade política. Então isso não tem nada a ver com a estrutura dos Estados Unidos. Tá bom. É claro que o talento brasileiro é notável, o jogador brasileiro é talentoso, notavelmente reconhecido no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, o modelo de sport business é o mesmo para NBA, NFL, MLB e MLS. NBA é o basquete, que todo Certo. mundo conhece, NFL, que é futebol americano, e MLB do beisebol. Lógico. Então é um sistema de liga. Como é que funciona o sistema de liga? A liga é uma empresa. Tá. E os sócios dessa liga são os donos dos clubes dessa Ah, liga. Ou seja, quem é dono da liga? Os clubes são os Perfeito. donos da liga. Então, no final, é como se a gente fosse dono da CBF. Eu entendi. Lá, nós somos os donos da liga. Certo. Então, na realidade, no fundo, a gente compete no campo. Mas, A gente é sócio. mais de 3 em 3 meses, nós somos sócio. Nós sentamos junto e Boa. discutimos o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Que é uma forma de dar certo, porque todo mundo tem o mesmo interesse. Todo mundo tem o mesmo interesse, a mesma ação, Muito o bom. mesmo voto, é tudo igual. Legal. Não é? Então, ou seja, eu fui o 18º clube, quando eu saí já tinham 28 clubes. Em outras palavras,
quando entram mais 10 clubes, esses 10 clubes estão comprando, é um M&A, eles estão comprando, eles se tornam acionistas e os acionistas anteriores são diluídos. Perfeito. Ou seja, cada um que entra investe um dinheiro de acordo com a nossa valuation, porque a MLS é uma grande startup. Lógico, e todo mundo quer que o negócio cresça. Isso. E quando esse negócio ele é pago, é distribuído para os sócios. Então a gente tem ali uma distribuição. É um belo É business. um belo business. Ou seja, eu tive distribuição de 10 clubes que entraram depois, inclusive o clube do Beckham. E quando a gente aprova a entrada, assim, você sempre tem uns 10 querendo entrar e a gente tem uma vaga. Certo. A escassez é incrível. E de 3 em 3 meses a gente se reunia para uma reunião com todos os donos de clube. E sempre uma das pautas das reuniões eram pelo menos de 1 a 2 candidatos que iam lá se apresentar para vender o seu peixe. Eu também tive que ir lá vender meu peixe para ser aceito. Lógico. E a gente avalia, cara. Eu quero esse cara como sócio. O que ele traz? Traz dinheiro, traz conhecimento, Marketing. traz marketing. Ou seja, ele vai ter que pagar. Boa. Além da grana, ele traz o quê? Não adianta só a que ele grana. vai contribuir? O que ele vai contribuir? Então, por exemplo, um desses que fez o pitch dele para nós foi o Beckham. Então, não me recordo qual foi o clube, mas eu lembro da apresentação dele, sensacional. Bom, primeiro o cara jogou a vida inteira, Isso. tem o marketing dele é uma porrada, conhece Isso. jogadores. E tinha sócio, o sócio que é um Jorge Massa, é um sócio majoritário do Miami, e que tava com ele, mas quem fez a apresentação foi o Beckham. Tá. Não é? E um cara super bacana, um cara muito gente fina. O Beckham é um cara bastante Legal. especial, muito bacana. E nós aprovamos. Então eu tive voto favorável à entrada do Beckham Olha que legal. na liga. Se o Messi tá lá, irmão, Não, tá aqui. não, imagina. Ele falou, Beckham, traz o Messi uma Não. hora que vai funcionar. Eu falei, trouxe o Kaká. Não, eles tinham um projeto incrível. É. Sempre foi um projeto ambicioso, sempre foi um projeto super incrível. Então, assim, eu participei da entrada desses clubes, né? Assim como eu participei também da entrada da Adidas, da renovação da Adidas e da entrada da Apple TV, né? Porque os direitos de transmissão da MLS foram vendidos para a Apple TV. Olha Foi a só. primeira operação de esporte da Apple TV. Foi uma sacada sua de Não. Eu participava do comitê. Eu participava, era tudo dividido em comitês. Tinha um comitê de New Business Ventures, que é novos negócios, e o comitê de Broadcasting, que decidia para onde a gente ia fazer os projetos de transmissão. Então eu participava desses 2 comitês e participei desse comitê que aprovou a entrada da Apple. E no final das contas... Você olhou Orlando exatamente por algum motivo específico ou foi uma oportunidade que você viu ali e gostou? Você foi Eu direto comprei o Orlando e entrei na MLS, porque assim, eu comprei o Orlando no início de 2013, Certo. num contrato que tinha uma contingência de ser aprovada a nossa entrada na MLS. Se não fosse aprovada a nossa entrada na MLS, eu poderia desfazer o contrato de compra do Orlando. Boa. Entendi. Então, eu fiz a compra do Orlando contingente à entrada da MLS, não foi anunciado, só foi anunciado quando a gente efetivamente entrou na MLS. E a gente foi recebido e a gente foi aprovado. Por que eu escolhi Orlando? Além de eu morar em Orlando, do ponto de vista estratégico nos Estados Unidos, o sudeste dos Estados Unidos não tinha nenhum clube. Então a gente entendia que ter um clube no sudeste dos Estados Unidos ampliaria ele chama de TAM, Target Allocated Market, mercado endereçável. Ampliaria o mercado endereçável da liga, ampliaria o mercado endereçável da liga, ou seja, a gente passaria a alcançar uma região dos Estados Unidos, isso aumentaria o potencial de arrecadação de direitos de transmissão. A gente entrou com apresentou um projeto de construção do estádio, contratação do Kaká, que na época estava no Real Madrid. Um barulho absurdo. Sim, ele estava no Real Madrid com 30. Ele era mais novo que o Messi. Caramba. E era o último brasileiro, até hoje o último brasileiro que ganhou a bola de ouro. Como você convenceu o Kaká? Você falou Isso é um outro capítulo. Mas deixa eu vamos só lá, concluir aqui a desculpa. lógica aqui. E aí, o outro ponto aqui, além de trazer o Kaká, eu seria alguém que representaria a Liga na América do Sul. Então, assim, eu já era um cara... Tinha muita coisa. Já tinha mais influência, um pouquinho mais de expressão pública, conversaria com a imprensa para poder trazer a imagem e o conhecimento da MLS. Até aquele momento, ninguém sabia nem que existia MLS no Brasil. Então, assim, alguém dizer que comprou um clube de futebol nos Estados Unidos é doido, maluco. Pô, cara, Estados Unidos, futebol, tá doido. Só que o futebol já estava explodindo. A nossa visão era que o futebol já estava, naquele momento, seguindo a mesma trajetória da NBA. O mesmo modelo de negócio. Dos fãs, da cultura de comprar camisa, de ir no estádio, Mas família. mas o modelo de valorização do equity da Liga. Perfeito. Porque a Liga, naquele momento,
a gente entendeu que teria condições de escalar. Era exponencial. Era exponencial. Não é? Então, ou seja, tanto que o crescimento de 2013, quando eu entrei, até o último ano que eu saí, foi 2021, o valor da entrada, assim, o valor do investimento, do aporte que o cara tinha que fazer para diluir e se tornar sócio da Liga, era 5 vezes maior do que quando eu fui. E não foi um crescimento de 400%, não, foi mais, porque eu paguei 85 milhões de dólares de 18 clubes. Certo. E o último, quando eu saí, pagou 325 milhões de dólares de 28 clubes. Então, você vê que a valuation da Liga saiu de 18 vezes 85, 18 vezes 85 para 28 vezes 325. Meu Deus do céu. Entendeu? Ou seja, esse crescimento aqui foi quando na época que eu entrei, que eu falei, cara, eu vou entrar e vou ficar num ciclo de 7 anos. Eu entrei. Você sabia já. Meus ciclos são 7 anos, porque é importante você ter sua tese de investimento, você entender a tua hora de entrar, a tua hora de sair. Não adianta ser olho grande. Não adianta querer acertar o bumbum da mosca. Isso, você não acerta 2 vezes. Se acertar a mosca, já tá bom. Boa. Entendeu? Então, assim, esse foi a minha tese. Eu acabei saindo em 8, né? Por causa da pandemia, acabou atrasando um pouquinho, eu saí em 8 anos. Mas muito E nesse meio tempo, Flavinho, isso em 2013 você entrou na MLS. Isso. Em 2015 você recomprou a WhatsApp. Exatamente. Isso aí. E bem mais barata, inclusive. Né? Exatamente. Porra, então, fala um pouquinho dessa recompra, como é que foi a negociação, valor e como é que isso está hoje em dia. A recompra é muito interessante, cara. Porque o que acontece? Eu vendi em fevereiro de 13 e recomprei em dezembro de 15. Certo. Praticamente início de 2016. Ou seja, eles ficaram 3 anos com o ativo. Então, nesses 3 anos, eu compro a MLS, compro o Orlando, entramos na MLS, contrato o Kaká, fazemos o nosso primeiro jogo em março de 2015, 62.500 pessoas no estádio. Loucura. Fizemos o primeiro jogo, explodindo nossa média de público, 33 mil pessoas, e aí eu volto para o Brasil para conversar sobre recompra de WhatsApp. Agora, em fevereiro de 13, quando eu vendi, o Brasil era um Brasil. Certo. Em dezembro de 15, o Brasil era um outro Brasil completamente diferente. Quando eu vendi, o dólar era mais ou menos 1,89, 1,90. Quando eu recompro, o dólar estava 4,15. Imagina? Ou seja, quando eu vendo, o Brasil era o Brasil do Cristo Redentor que estava decolando. Tinha o foguete lá. Tinha o foguete. Quando eu recompro, ele estava dando minha volta e apontando para baixo. Ou seja, sinalizando, eu nem sabia para onde. O que estava acontecendo ali? Crise política, impeachment da Dilma, manifestação no Brasil inteiro. Caos. Copa do Mundo, que vai aquela confusão. Perdemos de 7-1. Então eu entro num momento de caos, de recessão. O Brasil entrou em recessão. Comprou na baixa. Né? Então era um Brasil completamente diferente. Então pensa que o meu dinheiro estava dolarizado. Então eu vendo. Poder de compra absurdo. Meu poder de compra era outro. Então eu vendo por 500 milhões de dólares e recompro por cerca de 80 milhões de dólares. Esse foi o valor da minha recompra. E a venda então acontece... Que jogada fenomenal. Fenomenal. Eu não planejei. Para ser sincero, eu quando vendi não imaginei que fosse voltar. Agora olha que interessante como as coisas acontecem em negócios. Não é? Certo. Como o timing te acompanha, cara. Timing, cara. Mas olha que interessante, cara. Eu vendi a WhatsApp em fevereiro. Entre abril e maio, não lembro exatamente ao certo, o fundador da Abril, o controlador da Abril que comprou, que era o doutor Tivita, o Roberto Tivita, ele faleceu. Certo. Ele faleceu, acho que 2 ou 3 meses depois. Quando ele faleceu, a família, os filhos que herdaram, nenhum deles tinha interesse no negócio. Certo. Nenhum deles estava envolvido no negócio. E colocaram o negócio à venda. Tá. Olha que caos. Eu era um fundador de um negócio completamente presente, atuante, liderando ali com a turma toda envolvida. E aí eu digo que vou vender. Ai, meu Deus, Flávio vai vender, vai sair e tal. E gente, é uma empresa profissional, de capital aberto, uma empresa bacana, o segundo maior grupo de comunicação do Brasil, Abril, Globo e Abril. Né? Segundo maior grupo, é super bacana, super sólido. Vocês vão estar com gente profissional, sólida, gente profissional, gente de mercado, vai profissionalizar mais esse negócio. Sim. Então, o pessoal estava já,
pô, que legal. Boa. Eu consegui deixar assim, o pessoal relativamente satisfeito. Sim. Poxa, legal, é uma empresa bacana. 3 meses depois, quando falece o proprietário da empresa e os filhos não têm nenhuma vocação, nenhuma vontade de assumir o negócio, e eles colocam à venda, 3 meses depois, a empresa que nos comprou foi colocada à venda. Que loucura, né? E esse processo de venda levou mais 1 ano. E foi comprado por um fundo. Um fundo comprou o pacote completo. Tinha umas 10 empresas ali, acho que a gente era a 10ª aquisição que eles tinham feito. E aí essa empresa comprou. E quando essa empresa, esse fundo comprou, eles levaram ali um tempo para entender ali todas as empresas e fazer um plano ali. Levou mais um tempo. Agora pensa o seguinte, nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que acontece entre a aquisição, morte, processo de venda e a compra por um fundo desse negócio, certo, a WhatsApp ficou num limbo. Então você imagina, ninguém estava administrando, ninguém estava cuidando, não tinha interesse, né? Nem por falta de interesse. Meio de lado, né? Tinha um negócio, mas estavam ocupados na venda. Lógico. E como uma empresa quando está sendo vendida dessa, pô, o cara passa a ficar preocupado se vai ser demitido, se vai ficar... o negócio muda. E no caso dos franqueados nossos, tinha franqueado que inaugurava ali 1, 2 lojas por mês, por ano. O que aconteceu? Ele começou a ficar inseguro. Peraí, não vou segurar a mão, não vou mais inaugurar, não vou mais abrir. Sim, deixa eu esperar para ver. Né? Deixa eu esperar para ver o que vai acontecer. Não tinha ali um projeto, assumimos aqui, vamos fazer isso, não. Eles simplesmente foram comprados e... Sempre o que movimentou foi também, né? A estrutura de venda, vocês estando juntos. Pois é. E aí o negócio ficou meio num limbo. E somado ao limbo, vem a questão da recessão, da crise política, todo aquele processo de Brasil, que a Bolsa, não me lembro agora, mas não sei quantos % perdeu, só entre 2013 e 2016, deve ter perdido 50%. Derreteu pra cacete. Deve ter derretido nessa época, óbvio. Problema fiscal. Ou seja, todas as empresas derretendo. Então, quando eu sou contactado lá por esse fundo, eles fizeram um estudo e a maioria dos produtos eram voltados para K-12, que é escolas elementares, geralmente para criança, adolescente, né? Eles tinham várias escolas de ensino médio, ensino básico, e o WhatsApp era um negócio meio para adulto. Ele chegou à conclusão seguinte, olha, esse negócio tá no meio dessa confusão toda, é um outro público, deixa a gente entrar em contato para ver se o Flávio tem interesse. Entraram em contato, olha, tem interesse, posso ver, posso olhar. Eu tenho interesse, mas meu cheque, irmão, é esse. Não, a gente pegou, é muito em função do resultado, não tem muita mágica, tudo, né? Cara, bom, tem um preparo, tem uma vivência, mas o timing, ele é Não, aí foi o timing. O timing, cara, toda vez o timing te acompanhou de uma forma muito boa. Só quando eu comprei, cara, foi eu que criei o negócio. Lógico, você sabia. Então, eu saber onde apertar os botões ali foi muito, era muito, assim, de modéstia à parte, era simples, porque a gente conheceu, a gente criou aquele negócio. Então a gente assumiu em janeiro de 2016, começou a nossa nova gestão ali, acho que, se eu não me engano, julho de 2017, se eu não me engano, posso estar enganado um pouco na data, eu ligo para o meu antigo concorrente que me fez a proposta dos 200 milhões. Wizard. E aí, meu amigo, como tá você aí? Tá bem. Tá bem? Tá de pijama aí? Tá aposentado? Não é? Enfim, ele entrou como sócio da WhatsApp. Olha que legal, cara. Depois, o Banco Itaú, através do Fundo Quineia, se tornou também o nosso sócio. Ou seja, a gente começou a criar uma tese em que os 2 maiores concorrentes do mercado se uniram para fazer uma grande operação e um grande banco, o maior banco da América Latina. Que legal. Investe nesse processo para a gente se preparar para o mercado financeiro. E aí você tem estrutura para isso. Cara, toda a tua história aqui... Assim, você se preparou, como a gente falou. Desculpa te interromper, só para não fugir o raciocínio. Vontade. Os aportes, os dois pagamentos secundários, 2 pagamentos feitos, né, por esses investidores, já recuperou o capital investido na recompra. Isso é muito bom. E eu ainda era o controlador do negócio. Não é? Enfim, a gente caminhou aí até 2020, quando a gente estava pronto para um IPO, ali em 2020. Aí vem pandemia. Puta, né? Aí vem pandemia. Vamos falar de um negócio que você tem visão. E aqui a gente está no Futurum Talks, é a turma do VC, que você conhece também bem, startup. O que você gosta de inovação? Porque
tempo inteiro você é um cara que fica provocando oportunidades. E no Zucchi, comecinho, pois não, vou complementar a tua pergunta. vai lá. O nosso tema principal hoje aqui, hoje não, do nosso programa, é inteligência artificial. Isso. É como o Flavinho falou, o inglês era a inteligência artificial na década de 90. Isso. Hoje nós temos uma grande oportunidade. Eu quero ver a visão dele, como ele imagina que pode ser o ensino, principalmente do inglês à distância, se o modelo mudou e como ele enxerga que vai ser impactado com a inteligência artificial no modelo de ensino de idiomas. Porque hoje a gente vê a molecada vendo muita internet, o moleque aprende no TikTok e tal, não sei o quê, e cada vez mais a tecnologia por detrás disso faz com que eles canalizem os ensinamentos para algumas pessoas. Como ele enxerga o impacto da inteligência artificial para o ensino do idioma daqui para frente? Boa. Fazendo paralelo com rede social também, que hoje não tem mais saída, né? Pois é. Eu vou pegar um gancho para isso, dizer como é que essa antecipação é interessante. Quando eu vou voltar um pouquinho naquele assunto para dar um pano de fundo, que em 2011, morando nos Estados Unidos, eu comecei a atuar nas redes sociais. Foi o primeiro assunto que a gente falou. Certo. Isso 12 anos atrás. Facebook, né? E aí, cara, vou sair de 2011 para 2020. Em 2020 vem pandemia. Certo. E a pandemia, para um modelo de negócios de escola presencial, que até então esse era o nosso modelo naquele momento, ela é um meteoro, ela é catastrófica, porque você tem que fechar suas escolas. Certo. E fechar a escola não significa só deixar de dar aula presencial, porque o modelo de aula poderia ser rapidamente, e a gente fez isso, rapidamente ser transferido para um Zoom, para um online, onde você tem salas e onde você pode provisoriamente entregar o serviço para aqueles alunos. Alternativa. No entanto, o modelo de vendas, ele era presencial. O modelo de vendas, ele era presencial. Então, quando uma escola fecha, o ponto de venda era a escola. Quando a escola fecha, você fecha um ponto de venda. Certo. E aí, o churn, a rotatividade de alunos, que é natural, e ela acontece todos os meses, ela geralmente era reposta pelo volume de vendas que acontecia. Quando você fecha esse ponto de vendas, você está comprometendo o futuro daquela operação. Total. Se eu não tivesse agido rápido, esse negócio, que já valia alguns bilhões de reais nesse momento de 2020, já tinha aí alguns múltiplos bilhões de reais que já valia esse negócio, poderia passar a valer zero. Certo. Porque acabou o modelo, não tinha, você não consegue estudar, você não consegue pandemia. Estudar, tá todo mundo preso. Sim. Como é que faz? A gente fez uma mudança rápida de transformação desse modelo para um modelo online, não só no modelo de venda online, não só nos canais digitais, mas canais de venda direta, canais de franquia, que teve que se ter uma transformação assim, radical e rápida. Certo. E a gente fez isso com muito sucesso. A gente tinha 130 mil alunos antes da pandemia e nós encerramos o ano de 2022 com 753 mil alunos. Então a gente saiu de 130 mil alunos para 753 mil alunos em 100 países. A gente tinha 130 mil alunos em 180 cidades do Brasil. Hoje nós estamos em mais de 4.300 cidades do Brasil. Quer dizer, alunos com 4.300 cidades. O Brasil tem 5.500 municípios, mais ou menos, 5.000 e poucos municípios. Ou seja, a gente está quase em 85% do território brasileiro. Mas no online, né? Tudo no online. E mais de 100 países. Então a gente ganhou uma escala absurda. Mas o ponto que eu vou chegar aqui na pergunta é a seguinte. O que me possibilitou fazer uma mudança radical no nosso negócio, rápida, certo, de maneira que a tempo a gente pudesse pivotar aquele negócio e performar nessa magnitude de resultado que eu estou te falando, foi graças a eu já ter uma cabeça digital. E essa minha cabeça digital não teria acontecido, Zucchi, se eu não tivesse ido para a internet em 2011. Ser xingado, certo, ser contestado. Entender como é que funciona. Entender como é que funciona esse chão de fábrica, entender essa nova geração. Certo. Eu tenho 51 anos de idade. Boa. Então eu estou ali envolvido com essa nova geração, entendo essa linguagem, entendo a rede social. Hoje tenho 9 milhões de seguidores em rede social. Ou seja, eu estou enfronhado dentro desse métier que me permitiu, por ter uma cabeça digital, imediatamente
digitalizar o negócio. Perfeito. Porque uma coisa é você digitalizar 100% algo que está te dando, que está valendo bilhões de reais. Você não vai correr esse risco. Lógico. Outra coisa é o seguinte, vem pandemia, fecha tudo, De acabou, meu irmão. zero, começamos aí. Acabou, exatamente. Né? Como se você tivesse acabado o negócio. Exatamente. Praticamente, acabou o Não, negócio. o negócio Fechou, não tem. potencialmente em um ano acabaria. Sim. Porque aqueles clientes Não, ali... aquele momento travou. Não Travou podia geral. sair, não tinha aula presencial. Exatamente. Né? E eu estava agora, outra coisa boa, eu estava já, naquele momento era 2020, eu estava já há 9 anos, 2020, exatamente. Desde 2011, eu já estava há 9 anos em home office. Eu já trabalho a home office há 14 anos, desde 2009. Certo. Quando eu comecei a morar nos Estados Unidos e tocava meu negócio à distância. Uhum. Então eu já era um cara treinado para o home office, já era um cara com cabeça digital. E aí, meu irmão, 10 mil funcionários numa empresa, a gente partiu para pivotar um negócio. Quinta-feira fechou, segunda-feira eu já estava colocando um plano de ação, considerando que a gente ficaria fechado no mínimo um ano. Pensa que isso hoje é óbvio, porque a gente ficou 2, sim. mas na época, Cara, 15 dias abre. Mas vale lembrar, né? Vale Daqui a um lembrar mês o caso. abre, daqui a 2 meses sim. não. E foi piorando. Isso é Brasil. Isso. Meu irmão, eu parti da premissa que ficaria um ano. E um ano era suficiente para acabar o negócio, porque o nosso LTV era de 11 meses. O curso dura 18, mas tem gente que entra no intermediário, Sim. entra no avançado, tem gente que desiste. Então a permanência média de um aluno era 11 meses. Significa dizer que se a pandemia fechasse em 12 meses, a gente ficasse ali só segurando o rojão, em 11 meses, todos os franqueados não teriam mais nenhum cliente. Como é que ele pagaria aluguel? Sim, não, Ele não pagaria- pararia em pé. Não o pagaria negócio. de pé. Não pararia. Então, assim, a gente não quebraria porque era uma empresa muito capitalizada, com muito dinheiro em caixa. A gente segurava, mas ia perder nosso canal de venda E não completo. sabia quanto tempo duraria E a gente também, não sabia quanto tempo. né? Mas como eu previ um ano, falei, cara, ou a gente pivota ou a gente Isso. morre. E a gente partiu E foi muito rápido. e foi muito rápido. E aí eu estou dizendo que, estou dando esse pano de fundo para dizer que isso só foi possível porque eu já estava 9 anos em home office, já estava acostumado com essa rotina e já tinha uma cabeça digitalizada. A empresa simplesmente acompanhou. Fazendo um paralelo com as futuras Uhum. tecnologias, a gente tem que se antecipar também. Certo. Não é? Eu não sei ainda ao certo como vai ser o futuro da educação com a inteligência artificial. Eu não sei dar essa resposta. E acho que ninguém sabe. Tá. Acho que pessoas podem dar o pitaco, podem dar opinião, podem... Uhum. Eu também tenho os meus pitacos. Tem o barulho, né? Tem, exatamente. Realmente eu não sei dizer. Eu sei do seguinte, que esse é um movimento inevitável. Certo. Hoje nós utilizamos muito inteligência artificial, automatização do processo, para poder fazer atendimento de cliente. Certo. Imagina, com mais de 700 mil alunos, 750 mil alunos, a gente vai ter uma demanda de atendimento, uma sim. demanda. Então, muito disso já é automatizado, baseado Que em já tem no atendimento online, no WhatsApp, algumas- a resposta automática. algumas aplicações que a gente tem um time que desenvolve e tal. Agora, não sei te dizer exatamente como vai ser essa história. O que eu sei é o seguinte, quando surgiu a calculadora, muita gente ficou preocupada que a calculadora talvez fosse tirar emprego de alguns engenheiros. Uhum. Quando surgiu aqueles fonezinhos que fazem tradução simultânea, ou o Google Translator, Sim. muita gente falou, agora acabou o curso de inglês. Uhum. As pessoas se esquecem do seguinte, quem aprende inglês, adulto, que é o nosso público, ele aprende inglês para ter um emprego, Certo. para participar de uma entrevista de emprego para ser contratado. Perfeito. Então não adianta o cara chegar numa entrevista de emprego, vamos fazer uma entrevista de emprego em inglês para ver o teu inglês. Ele vai, bota o fonezinho, Uhum, não, sem fone, meu filho. Lógico. O fone não resolve. O Google... Deixa eu ver no Google aqui que você está falando. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, a competência humana de saber falar inglês, ela não foi Uhum. substituída nos últimos 8 anos, desde quando esses fones de Perfeito. tradução simultânea, que acontece, e, Lógico. inclusive por inteligência artificial, substituiu a exigência de que o cara tenha a habilidade de falar inglês. Então, a habilidade de falar inglês, ela é uma habilidade que não será substituída por inteligência artificial. Certo. Tá? Ou seja, o cara que quer aprender inglês para arrumar um emprego. Como essas aplicações de inteligência artificial podem ser usadas no dia a dia da sala de aula, são coisas que a gente está aí observando, Muito olhando, bom. ouvindo, atento, aberto para um caminho, porque a partir do momento que a gente tem claro um caminho, a gente investe e segue esse caminho. Muito bom. Não, e outra coisa, a gente não pode limitar a inteligência artificial numa coisa só. E uma das coisas mais interessantes é o quanto consegue armazenar dados, né? Aham. E
isso a máquina, a gente vai precisar desse auxílio. Agora é como você comanda essa máquina. Essa é a grande diferença aqui. Quando a gente bate o papo de inteligência artificial, health tech, o caramba, precisa ainda do ser humano para tocar a bagaça. Porque ela sozinha... Eu acho que sim, precisa Né? do ser humano, acho que ela vai ajudar muito, acho que vai tirar alguns empregos, sim, tá? Acho que algumas coisas muito operacionais vão ser substituídas, vão ser retiradas, mas é importante entender que a habilidade de falar inglês, Certo. ela não é substituída, a não ser que... Olha, eu vou te provocar um pouco. Sim, mas a não ser que um Elon Musk chega aí. Eu vou te provocar um pouco, porque lógico que tem tempo para isso. Mas hoje você pode criar um avatar, e esse avatar ele pode falar em polonês, ou francês, inglês, ou ele pode traduzir simultaneamente a sua Exatamente. fala. Perfeito. Mas o ponto é que esse avatar não vai participar da entrevista de emprego. Perfeito. Porque o emprego, o cara Você vai tá ter que falar. falando que a pessoa física vai precisar existir. Vai precisar. Então, para Ou muita seja, coisa a gente precisa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, olha, hoje 95% dos meus alunos aprendem inglês para ter um emprego melhor, para ganhar mais, para participar, para trabalhar numa multinacional. Esse é o principal motivo que alguém aprende inglês. Entendeu? Lógico. Assim, para ver um vídeo, para você ter uma tradução simultânea, tudo isso está aí. É avatar, você emula a voz de qualquer pessoa, enfim, todas essas aplicações talvez podem me gerar uma economia de um professor, talvez eu possa colocar um avatar para poder tirar dúvida de aluno. Talvez essas aplicações podem ser usadas como ensino, mas já é uma ferramenta. Mas o que eu quero só dizer é que nós temos a tendência a sermos apocalípticos. Perfeito, lógico. Então, a gente gosta de coisas disruptivas, mesmo que a gente perca o nosso emprego, o cara gosta de coisa disruptiva. É barulho. É barulho. Mas assim, o aluno, meu cliente que aprende inglês, ele precisa ter a habilidade de falar inglês para ter um emprego. Perfeito. Essa habilidade ou está dentro da cabeça dele ou não. A nossa ameaça disruptiva aqui poderia ser um chip da Neuralink, do Elon Musk, certo, que faz um download de alguma maneira doida e você pega 10 idiomas num download na sua casa. Aí sim. Né? Ou se a Big Pharma investe em alguma coisa, um comprimido que o cara vai lá come e começa a falar inglês. Mas se eu participasse dessa pesquisa, não, tem que falar inglês por 2 horas, porque ele tem que comprar outro comprimido depois, entendeu? Pra vender mais. Pra vender mais o comprimido. O cara é genial, né? Ô tio, o cara já quer vender o Magic Pill, que você aprende inglês em 2 horas. Aí ameaça. Aí acaba com o inglês. Se tiver essa pílula ou o chip, tudo bem. Agora, a inteligência artificial em si não vai substituir a habilidade, porque tanto o chip quanto essa suposta pílula daria a habilidade da pessoa falar. E alguém tem que ensinar como é que faz essa pílula, o inglês pra pílula. Quem sabe nós estamos já investindo nessa startup de pílulas pra falar inglês, Depois é que a gente pode sentar e falar. Ô tio, chama cogumelo essa. Se você tomar um cogumelo, você fala. Olha, depois é uma outra discussão de microdose de cogumelo. Aí a gente vai entrar em canabidiol, tem muita coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta agora de novo. A gente aqui, cara, tem tantas possibilidades e um velho rabino que eu conheço, uma vez ele foi dar uma palestra numa sinagoga, tio, e aí ele falou assim, me dá $10 mil, só que tem que ter $5 mil em cada bolso, meu. Os caras falaram, pô, esse rabino já tem grana pra caramba, meu. Por que ele tá pedindo $10 mil pra fazer um discurso aqui na sinagoga? Aí pegaram, juntaram, deram $10 mil, e ele falou, não, agora eu quero 5 mil em cada bolso. Não começava a palestra dele, começou ele a falar sobre a Torá, empolgado pra caramba, todo mundo aplaudiu, quem tava na sinagoga não sabia disso. Quando acabou, um dos rabinos também que colocou o dinheiro falou, meu, pra que você queria $10 mil? Ele falou, não, toma de volta. Eu falei, pra que você pegou esse dinheiro? Ele falou, você sabe a diferença de fazer uma palestra com $10 mil no bolso? Então assim, tudo, tio. A gente muda a convicção. Muda, você fala, você se empolga. Tudo é um motivo para. O motivo para te guiou. Vamos falar de business. O que você tá olhando agora? O que tem? Eu sei que a escola de inglês você ama, mas é em tecnologia. O que tem alguma coisa que você... Com certeza, Flavião. O tempo inteiro você senta com alguém, vai sentar aqui com o tio hoje, a gente vai fazer uma puta farra. O que você tá olhando? Vamos lá. Quando a gente pivotou a Wiser em 2020, já em 2021, ainda na pandemia, o negócio já tinha passado de 400 mil alunos, ali em 2021, a gente entendeu que a gente estava transacionando num novo canal de distribuição. A gente estava trabalhando mais à distância, a gente remodelou nosso modelo de venda. Lembra que ligava, marcava a visita e não tinha mais presencial,
tudo passou a ser por videoconferência, as apresentações. Uhum. Ou seja, a gente adaptou tudo, todo o Lógico. processo. E percebeu que nossa plataforma tecnológica, ela tanto atendia ao inglês, como poderia atender a qualquer outro conteúdo. A gente também ampliou o escopo da Wiser Educação como uma empresa de educação. Certo. Então, a gente, em vez de partir para outros setores, vamos ampliar aqui no setor de educação. Então, a gente deixou de ser uma rede de escola de inglês. Certo. E deixamos de ser uma empresa de ensino de inglês. Hoje nós somos um hub de edtechs, assim a gente gosta de falar, não é um hub de edtechs com foco em empregabilidade. Interessante. Bom, o inglês tem a ver com empregabilidade. É só uma ramificação o inglês dentro da possibilidade. Exatamente. Em vez da gente agora ter o foco em inglês, a gente agora ampliou para empregabilidade. Inglês é uma das ramificações. Certo. Com isso, nós fizemos 5 aquisições, compramos 5 empresas nesse último ano e meio. Certo. Não é? 5 empresas, em setores diferentes. Então, nós entramos no setor de preparação para Enem. Tá. O professor Jubilu, que foi o fundador da empresa que nós fizemos o aporte, trouxemos ele para o grupo. Também fizemos para concursos públicos na área de concursos públicos militares, que é um setor muito grande no Brasil hoje, principalmente nas classes C e D. Certo. Então a gente também diversificou nosso range aqui de classe social e ao mesmo tempo num novo setor, tudo online, são edtechs, educação e tecnologia. Nós entramos em curso na área de soft skills, que aliás foi a primeira que a gente comprou, a escola Conquer, foi a primeira que a gente comprou, uma operação sensacional, já deu aula para mais de 5 milhões de alunos, Incrível. Cresceu muito, essa foi a nossa primeira aquisição, um crescimento excepcional. Nós fundamos, também trouxemos para dentro o Vende-se, que é um curso de venda, a Conquer são soft skills, Certo. não é? Liderança, todos os soft skills e também pós-graduação em MBA, é o que faz a Conquer. Depois ali o Office, que tem os programas de vendas e performance, com o Caio Carneiro e com o Joel Jota, que trabalham, Conheço os dois muito bem. gente boas, né? Trouxemos também para dentro do grupo e a nossa última aquisição foi educação médica. A gente comprou uma operação que prepara o médico para os cursos de residência. Hoje É uma faculdade online que você tá meio Não, que... isso que você está me contando é revolucionário. Aham. Olha, de verdade, parabéns pelo teu esforço, Muito. porque educação no Brasil Uhum. é um negócio, tem um mar, assim, eu não consigo nem expressar a minha indignação com a qualidade básica do Brasil em termos de educação. Então, você está de parabéns, porque investindo nisso você vai voar e nunca vai faltar cliente para você. Você está de parabéns. Obrigado, muito obrigado. Cara, Olha, incrível mesmo. e aí a gente, esse conjunto inteiro, nós tivemos aí 753 mil alunos no ano passado. Não foi só de inglês. Perfeito. Né? Hoje o inglês é um dos programas, né? E a gente ainda está com olho, nós temos 70 empresas no nosso pipeline sendo analisadas. Tudo no educacional. Tudo na área de educação, porque quando a gente foca em educação, a gente cria uma sinergia, porque, cara, a sinergia é gigante, é na mesma plataforma, Legal. mesmo modelo de vendas, então assim, todas essas empresas que nós compramos, no mínimo em 1 ano e meio, dobraram de tamanho. Cara, posso falar uma sinergia mais legal? Primeiro, Fica à parabéns. vontade, imagina. Parabéns. Assim, como ele falou, a gente fica muito orgulhoso, assim, no nosso país, ser investir em educação. O nosso podcast é uma grande desculpa para também fazer algo educacional. Porque Certamente. no final daqui, quando a gente entrevista alguém, e essa é a nossa ideia, né, de trazer as pessoas, né, para aprenderem. E, não é todo mundo que consegue bater esse papo, né? A gente tem a oportunidade, tem a livre credencial de conseguir trazer pessoas assim incríveis. No final da ponta, o cara que tá da nossa audiência, ele tá sempre aprendendo numa entrevista que a gente aqui é uma venture capital, os caras investem em startup, tem toda essa iniciativa. E escutar isso de você, porque a gente podia falar, qual que é o negócio que você quer fazer? Fiquei feliz que a ideia do tio, a ideia aqui da Futurum, ela tá caminhando Para a educação. pra gente vender pra você daqui a pouco. Oh, que beleza! Vamos comprar. Isso que é mais incrível. Prepara um cheque de 100 milhões de dólares. Checão eu já tô preparando Não, aqui. mas brincadeiras Pode vir, à parte, pode é vir. muito orgulho do que você faz. Rapidamente aqui, eu vou passar o que é a nossa ideia dos membros aqui. Então, a gente tem 2 planos aqui no YouTube disponível, né? A gente estava muito ansioso para acontecer aqui no Futurum Talks. Tem as perguntas da comunidade. Nessa parte, a gente seleciona a audiência e tem acesso a conteúdos exclusivos que também
também ter essa nossa parte educacional. Esse é o primeiro plano. O segundo plano, aí já vem uma puta farra, aí vem a parte que o Tio Rico também vai brilhar, porque a gente, além da pergunta da comunidade, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e vai ter direito a experiências, ingressos. A cada 3 meses aqui a gente vai trazer a oportunidade para vocês. Além disso, vai ter uma afterlive, artistas, empresários, empreendedores que a gente vai trazer aqui na Futurum para você ter a possibilidade de conversar e ter uma espécie de mentoria. Porque se você tem um negócio, uma startup, a gente junto com o Guga Stocco aqui, a gente vai criar uma oportunidade para vocês. São 2 planos aqui da nossa comunidade e essa é a parte que, honestamente, que a gente adora fazer, Flavião, que agora a gente dá uma relaxada, porque o podcast a gente adora, tem toda essa formalidade, você apresenta o cara. Mas, cara, posso falar uma coisa, meu? Agora pra comunidade, tem uma turma que mandou pergunta. Cara, que legal teu jeito. Você tem uma inteligência emocional, assim, muito fora da curva. E como eu te acompanho, eu sou um cara muito curioso e observador, tem uma coisa muito legal que, putz, acho que a gente se conhece há uns bons 4 anos, imagino eu, até um pouco mais, até um pouco mais. E seu tratamento com as pessoas é legal, porque tem essa história que você puxou, que é do ego. E querendo ou não, todo mundo que te vê acaba virando uma oportunidade, interesse. Então, deixa eu falar uma coisa legal, você mantém a mesma pessoa. Obrigado. Legal saber, viu, tio? Vamos para as perguntas, tio? Bora lá. É o seguinte, primeiro agradecer, então começamos aqui com o querido Davi Luiz. Flavião, arrebentaram no podcast, obrigado por entrar aí na comunidade, ele tá falando que ele gosta também dessa parte, que é mais íntima, e faço a pergunta aqui. Eu não perco nenhum episódio do seu podcast, que você tem um podcast também, que é o Conselho, seu nome, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. E aí eu queria uma dica pessoal. Que dica que você daria para alguém que está começando a faculdade de administração? Essa é a pergunta do Davi Luiz, bem específica.